E aí, pessoal, bem-vindos ao Coffee Talks. Hoje estou com café preto, creme half and half e xarope sem açúcar. Estou com um copão d'água. Então, algumas coisas. Vejo que muitos novos espectadores não conhecem minha história. Então, para quem não sabe, eu jogava vôlei semiprofissional em Londres quando comecei um dos maiores programas do YouTube nos Estados Unidos em 2023. Então, era um programa ao vivo onde eu debatia com mulheres tipo 6 ou 7 dias por semana em certo momento, literalmente pessoas entrando e saindo do nosso apartamento na época. Foi uma loucura. Esse canal cresceu muito, teve 1 bilhão de visualizações, participei de vários programas e virei a versão feminina de Andrew Tate. Diria que esse foi o auge da minha carreira. E então eu fui desmonetizada. E quando isso aconteceu, sabe, eu realmente deveria ter tido um plano, mas não tive. E eu perdi praticamente tudo, sabe, por 2 anos. Basicamente, eu não tinha nenhuma renda. E isso foi realmente uma pena, porque o meu objetivo com o programa era fazer um documentário sobre divórcio. Então, quando comecei na mídia, eu tinha opiniões muito tradicionais de direita e conservadoras. Eu fui criada numa região talvez não tradicional, mas católica, certo? Um, e eu realmente não entendia por que os homens não queriam se casar. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e a entrevistar homens que foram vítimas do que chamam de divórcio roubo, que é basicamente quando uma mulher tira tudo o que o homem tem, coloca ele para pagar pensão alimentícia absurda e ainda tira os filhos dele. Ao ouvir mais histórias dos homens sobre isso, percebi que muitas das que ouvi enquanto crescia não eram verdadeiras. E entrevistar esses homens me deu uma perspectiva completamente diferente sobre a minha infância. Por exemplo, havia alguém na nossa cidade que tinha a reputação de ser alcoólatra, sabe? Que bebia muito, né? E eu percebi que ele bebia muito porque a esposa dele roubou os filhos dele, sabe? E eram várias coisinhas assim. Naquela época, você meio que acreditava na mulher porque pensava: quem mentiria sobre um homem ser abusivo, ou um homem ser vagabundo, ou um homem, sabe, ser XYZ? E aí você fica mais velha e pensa: ah, ela, né? Tipo, aquela mulher estava mentindo. E também, fazendo esse documentário sobre divórcio, eu percebi o quanto o mundo é realmente mais difícil para os homens. Então, ah, percebi que minha vida era uma mentira. Então, eu cresci com meus pais casados, e eu, para quem me acompanha há um tempo, eu adoro meu pai, meu papai. Ele pediu que eu pare de falar dele no programa, pois não gosta de atenção, mas ele é muito legal. Só uma parte da história. Uma das minhas melhores lembranças do meu pai na infância. Eu fico tipo, pai, como é que eu não vou incluir isso na história? Você fez toda a diferença na minha vida. Eu fico tipo, você foi a pessoa mais impactante na minha vida até certo ponto, de qualquer forma. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar duro. Teve uma vez em que eu chorava porque não entendia matemática ou algo assim. Mulheres choram, né? E sabe, meu pai me disse quando eu era jovem, ele falou: "Você trabalha duro, Hannah. Meu primeiro nome é Hannah, pra quem não sabe." Ele disse: "Você é trabalhadora, você trabalha muito." Prometo que escolheria uma funcionária dedicada, pois ele era dono de uma grande empresa de software em vez de alguém só talentosa sem pensar duas vezes. E na minha vida isso realmente deu certo pra mim. Isso ficou meio que preso na minha cabeça. E eu sempre fui meio estranha. Tipo, eu sempre fui meio esquisita. Então eu nunca, eu diria, tive uma vida social tradicional, porque eu sempre estava mais interessada no que eu estava fazendo, sabe? Há vantagens e desvantagens nisso. Posso explicar mais em outro vídeo. Um, então, sempre fui muito ligada aos esportes. Enquanto todos praticavam um, eu fazia dois. E eu, qualquer pessoa que jogou comigo naquela época pode atestar que eu me esforçava incrivelmente e para uma mulher. Comecei no equipe de nível mais baixo do clube e fui subindo até chegar ao principal, passando pelo terceiro até alcançar o primeiro no último ano. Não vou detalhar todos os momentos em que isso ocorreu, mas aconteceu em muitos lugares. Um, eu comecei não tão bem e acabei ficando muito boa. Essa foi simplesmente a experiência da minha vida. E foi a mesma coisa com o meu canal no YouTube, certo? Eu não tinha nenhum inscrito. E em 1 ano, eu, sabe, na minha cabeça, trabalhei duro e tinha um dos maiores programas do país, sabe? E na minha cabeça,
E é muito difícil não acreditar nisso, sabe? Foi por causa da minha ética de trabalho e porque eu sou essa pessoa talentosa e incrível. No entanto, me disseram que eu só era famosa porque eu era mulher ou que eu só estava nessa posição porque eu era mulher. Quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei ofendida, não vou mentir. Achei ofensivo porque, para mim, eu não tinha assessoria nem trabalhava nessas grandes empresas. Muitas coisas que outras garotas consideram garantidas, como o caso de Brett Cooper, que ficou famosa ao trabalhar no Daily Wire, uma e-girl de direita que saiu da empresa. Eu olhei pra ela e fiquei pensando, tipo, eu tive que aprender a editar sozinha. Eu tive que aprender a fazer isso, aquilo e mais aquilo. Ou eu tive que encontrar pessoas. Eu tive que correr o risco de pagar pessoas. E às vezes isso dava errado pra mim, sabe? Blá blá blá. Quem liga, né? Na minha cabeça era por eu ter trabalhado duro. Mas aí eu conhecia, tipo. um, Por exemplo, eu conto com esse cara, né? O Terence, na indústria. Ele vai estar no documentário. Um, Terence tem 30 anos de experiência. Diria que ele é mais engraçado e conhece melhor os assuntos do que eu. Ele sempre me ajuda a me preparar para debates. E ele é absolutamente um debatedor melhor. Tipo, e eu percebi que estou nessa posição porque sou mulher, certo? Não é por causa da minha ética de trabalho ou qualquer outra coisa. É porque, até certo ponto, mesmo que talvez não seja. Tipo, sabe, eu não me visto de forma provocante, nem posto nudes ou faço nada muito louco, mas ainda assim, até certo ponto, mulheres jovens chamam mais atenção. O mundo é assim, não é minha culpa e não posso evitar. Estou nessa posição justamente por ser mulher. Foi igual na minha carreira esportiva, tinha muito orgulho das minhas conquistas e realmente me orgulhava delas. Sabe, das conquistas esportivas que tive. Fomos para o estadual e isso significou muito para mim. E você começa a perceber, tipo, fazer esse documentário e ter mais conhecimento sobre a vida dos homens me fez perceber. Desculpa, vocês devem estar se perguntando: o que isso tem a ver com o documentário, Pearl? Isso me fez perceber que, nossa, eu sou uma contratada por política de diversidade. E mulheres em todo lugar, basicamente, são contratadas por política de diversidade porque achamos que nosso trabalho é igual ao dos homens. Isso me fez reavaliar, sabe, meus irmãos enquanto cresciam. Eu fui mais longe na minha carreira esportiva, ou seja, joguei na faculdade. Mesmo olhando para trás, meus irmãos são mais atléticos do que eu, os dois. Quero dizer, os dois são assim. Um dos meus irmãos, esqueci o que ele faz, ele é muito engraçado. Eu mandei para ele aquele vídeo da professora que ganhou a maratona de Los Angeles. E eu só disse: isso é algo que você faria. Então, eu estou competindo no mundo das mulheres. Eles estão competindo no mundo dos homens. E eu fico pensando que sou a esportista da família porque cheguei mais longe no mundo das mulheres. E quando eu estava falando sobre essa experiência, isso na verdade fez com que eu fosse desmonetizada no YouTube uma das vezes. O jeito que funciona é que então eu acabei ganhando bastante dinheiro, tendo um grande show, e depois perdi tudo basicamente porque me expulsaram de todas as plataformas, etc. Foi uma experiência muito boa pra mim porque um, isso me tornou mais humilde. Foi isso. Um, então, de qualquer forma, quando isso me fez olhar pra trás e perceber que essencialmente o mundo dos homens é mais difícil. Muitas conquistas minhas ocorreram apenas por eu ser mulher. E eu meio que estou nesse mundo de faz de conta onde, sabe, homens brancos realmente estão no comando. Eu já falei sobre isso antes. Homens brancos estão fazendo tudo e, sabe, você começa a perceber o quanto os homens facilitam a sua vida. Eles fazem muitas coisas que você nem percebe. Então, eu estou tentando fazer esse documentário. Eu acabo sendo desmonetizada. Eu cometi o erro de contratar um editor que simplesmente não tinha experiência suficiente. Ele era um bom editor, mas não tinha experiência suficiente em documentários, perdi dinheiro com isso. Foi todo um problema. Enquanto isso, minha renda estava diminuindo. E eu tive que voltar para a casa dos meus pais, tive que demitir 100% da minha equipe, mas ainda tinha esse documentário na minha cabeça porque eu só ficava pensando. "Ah,
Eu realmente quero lançar um filme que fale sobre casamento e que destaque os horrores que vi muitos desses homens passarem. Antes eu me perguntava por que os homens não querem casar. A gente devia estar recebendo pedidos de casamento de todo lado, até eu pensar, puta merda, nunca me casaria se fosse homem. Porque, um, eu entendo. Sabe, eu já vi quase todo tipo de história de terror que existe. Eu já vi homens, sabe, casarem com esposas tradicionais, virgens, que acabaram ferrando com eles. Já vi homens casarem com católicas ortodoxas, que também ferraram com eles. Um, eu também tive que reavaliar todas as coisas de quando eu era mais jovem e meio que você olha pra trás e percebe o quão ruins algumas esposas eram. Muitas mulheres de onde cresci humilhavam seus maridos no Facebook e ninguém pensava muito nisso, sabe? Mas porque é tão normal, né? Mas aí você olha pra trás e percebe aquele desrespeito sutil, todas as piadas feitas às custas do marido e você pensa: "Nossa, essas mulheres são péssimas esposas, horríveis". E é parcialmente culpa do marido, né? Tipo, se você nunca corrige sua esposa, não pode se surpreender quando ela vira uma terrorista e você não está disposto a ir embora, né? Não pode se surpreender que ela seja uma terrorista emocional. Hum, O conceito deste documentário é o que os homens ganham com isso. Hum, Terence Popp tem sido tão útil que talvez eu o chame de produtor executivo. Ele também está envolvido e será um dos entrevistados. E nós vamos abordar todos os aspectos da sociedade e simplesmente perguntar: o que os homens ganham com o casamento? E ninguém realmente tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta. Então, vai ser legal e acho que vamos terminar isso até agosto. A programação agora é fazer 2 semanas de filmagem, então só estou fazendo Coffee Talks. E aí eu realmente estou pensando em lançar no Dia dos Namorados ou no Dia das Mães, só porque acho que seria engraçado. E muita gente disse, Pearl, você espera que a instituição do casamento mude? Minha resposta é não, eu não espero. Porque simplesmente é caro demais. Toda a sociedade é simplesmente construída para as mulheres governarem, infelizmente. Minha esperança é, na verdade, pelas crianças. O que eu espero que este filme possa fazer é mostrar que, pelo que tenho visto, as filhas são as mais afetadas pelas palavras das mulheres. E há muitas filhas que foram colocadas contra o pai quando eram jovens. Meus pais ficaram juntos e até minha mãe fez isso comigo, sabe? Então, eu acho muito triste que muitas filhas não tenham a chance de se reconectar com seus pais. E minha esperança, na verdade, é que esse filme faça as crianças perceberem que suas mães são as manipuladoras e muitas vezes os pais é que estão lá. Não estou dizendo que todos são santos, mas o meu pai é. Mas, embora possam ter falhas, eles não são esses monstros que as mães enxergam. Então, esse é realmente o meu objetivo com o filme. Queria muito vender um sonho para vocês e dizer que vou derrubar todo o sistema judiciário. Vou tentar, mas sou só uma mulher. Minha esperança é que mais filhas possam acordar e se reconectar com seus pais. Porque eu acho que, eu conheci tantas mulheres ao longo dos anos que simplesmente não fazem ideia. Tipo, elas nunca pediram pro pai contar o lado dele da história. E eu realmente espero que talvez elas assistam a este filme e mudem de ideia sobre seus pais, porque não tem nada. Não tem nada melhor do que uma vida onde você tem um bom relacionamento com seu pai. Então, de qualquer forma, certo, gente. Muito obrigada por me apoiarem nos últimos anos. Estou tão feliz que esse documentário finalmente está acontecendo. Eu realmente venho tentando fazer isso desde 2023, mas essas coisas são tão caras. Então, nas próximas 2 semanas, nós vamos fazer as entrevistas com os pais, alguns especialistas, e talvez a gente tente algumas filmagens disfarçadas. Vamos ver, vamos ver. Não sei se eu deveria dizer isso, mas tudo bem. E é isso. Já penso no Dia dos Namorados do ano que vem.
Acho que podemos exibir trailers de agosto até o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães. Não sei se vocês querem esperar tanto tempo ou vai saber no Natal, porque foi quando lancei minha entrevista com Andrew Tate em 2023. Então, talvez no Natal, não sei. Mas coloca nos comentários o que você acha. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.